Vamos lá, acompanha comigo anunciado. Pierre de Oliveira nasceu na França, filho de pai brasileiro, que à época se encontrava em viagem privada de estudos, e mãe francesa. Viveu até os 25 anos em Paris, onde se formou em análise de sistemas e se pós-graduou em segurança da rede. Em 2007, Pierre foi convidado por uma universidade brasileira para fazer parte de um projeto de pesquisa destinado a desenvolver um sistema de segurança para uso de instituições financeiras. Embora viajasse com frequência para a França, Pierre passou a residir no Brasil, optando em 2008 pela nacionalidade brasileira. No início de 2010, uma investigação conjunta entre as polícias brasileira e francesa descobriu que Pierre fez parte no passado de uma quadrilha internacional de hackers. Detido em São Paulo, ele confessou que entre 2004 e 2005, quando vivia em Paris, invadiu mais de uma vez a rede de um grande banco francês, desviando recursos para contas localizadas em paraísos fiscais. Com relação ao caso hipotético acima, é correto afirmar que... Bem, antes de entrarmos nas alternativas, é interessante aí circularmos algumas informações. Primeiro, Pierre, os pais de Pierre, existe uma mãe francesa e um pai brasileiro. Apesar do pai brasileiro estar em estudos privados, ou seja, não está aí como funcionário do governo brasileiro lá fora, ele também está protegido pela legislação brasileira no quesito que torna aí a nacionalidade originária. Aplicação do artigo 12, inciso 1º. Então, nessa questão da Constituição Federal. Então, nessa questão, nós temos aí que observar que Pierre é filho de pai brasileiro, mesmo tendo nascido fora. A banca, nesse momento, tentou confundir, aí eu de repente, o leitor, se não tiver uma certa atenção, confunde-se quando ele fala aí dos crimes cometidos antes, porque fala na questão que em 2008, né, Pierre vem morar no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira. Se Pierre vem ao Brasil e opta pela nacionalidade brasileira, ou seja, Pierre já tem mais aí, a questão de dizer que Pierre tem 25 anos, ou seja, Pierre tem uma idade muito maior, já atingiu a maioridade civilmente falando, é aí que temos a aplicação direta do artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal Brasileira, que fala da condição de brasileiro nato. Ou seja, são brasileiros nato aqueles nascidos fora do Brasil, se no momento depois, se logo após o nascimento, eles se inscrevem, né? Eles realizam a sua inscrição numa representação consular brasileira ou embaixada fora do Brasil. Se ele faz essa inscrição nessa embaixada fora do Brasil, se ele se inscreve, ele assegura a sua nacionalidade brasileira de forma nata. Porém, caso ele não se inscreva naquele momento após o nascimento, a Constituição também no artigo 12, inciso 1, parágrafo C, na segunda parte, ela protege o quê? Aquele brasileiro que volta ou tem interesse de morar no Brasil, ele pode optar a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, que é o que Pierre fez. Então, meu amigo, bastante atenção nessa questão. Pierre é um brasileiro nato. Se Pierre voltou ao Brasil e optou pela nacionalidade brasileira, ele é um brasileiro nato, é a aplicação direta do artigo 12, inciso 1, a linha C. Então, sabendo que Pierre é brasileiro nato, todas as alternativas estariam erradas, porque toda alternativa que falar em expulsão, extradição ou deportação, ou qualquer tipo, né, de saída desse brasileiro nato, de saída compulsória, esse brasileiro nato essas saídas compulsórias não alcançam o brasileiro nato. Então, se Pierre é brasileiro nato, ele nunca poderia ser extraditado à França. Então, o X dessa questão está justamente em você meu amigo, ter identificado que Pierre era brasileiro nato. Se você tivesse identificado que Pierre era brasileiro nato, essa questão não tem como errar, porque nesse caso só existe uma alternativa correta, que é justamente a alternativa D de dado, que diz que, vamos lá, acompanha comigo, alternativa D de dado é a alternativa correta, que diz que Pierre não poderá ser extraditado, expulso ou deportado em qualquer hipótese. Claro, se Pierre é brasileiro nato, ele não pode ser nem expulso nem deportado, nem extraditado, em razão de que ele é brasileiro nato. Então, o X dessa questão, a questão dele ter cometido crimes antes, né, de vir para o Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, essa questão poderia até ser importante se Pierre fosse um brasileiro naturalizado
né? Bastante atenção. Se Pierre fosse naturalizado, aí sim ele poderia ser extraditado por crimes que ele cometeu antes do processo de naturalização. Mas Pierre não é naturalizado. Lembre-se que a questão fala que Pierre é filho de pai brasileiro. E voltou para o Brasil, morou no Brasil e optou para a nacionalidade brasileira. Então, se ele optou para a nacionalidade brasileira, ele é brasileiro nato. A resposta correta, letra D de dado. Ou seja, Pierre não poderia ser nem deportado, nem extraditado, nem expulso, nem sofrer qualquer tipo de sanção em razão de que ele ostenta a nacionalidade brasileira originária.